Você sabia que os efeitos do glúten podem ser os mesmos que os efeitos das drogas no seu cérebro? Se você quer fazer uma dieta e não quer tirar o glúten da sua vida, considere-se um viciado. Oi, meu nome é Aline, eu sou do Cardápio Fitness e hoje eu quero falar sobre o glúten, sobre os efeitos nocivos do glúten e por que ele te deixa viciado. O objetivo desse canal é provocar uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente, para que você tenha uma melhor qualidade de vida e possa adquirir bons hábitos. Então vamos lá, vamos saber por que o trigo causa o mesmo efeito que as drogas no seu cérebro. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma leitura muito legal que eu estou fazendo, que é do livro Barriga de Trigo, do autor William Davis. E ele fala um pouco dessa evolução do trigo, aliás, ele fala de forma bem detalhada como isso aconteceu, de 1940 para cá. Por que o trigo ele teve tanta modificação genética? Esse aumento, essa evolução, ocorreu para que houvesse uma superprodução do trigo e pudesse ter mais de 3 colheitas durante o ano, em locais quentes, em locais frios, no inverno, no calor, para que pudesse atender a demanda populacional e também para faturar muito mais. Só que o que não foi feito foi um teste, um período de pesquisa intensiva para ver as reações no organismo humano. Então o trigo ele diminuiu de tamanho, ficou mais espesso para que pudesse ser mais vendável, para que pudesse atender muito mais. E aí o que aconteceu com tudo isso? Para que ocorresse essa superprodução, foi feito um processo de hibridização, e com isso foram encontrados pelo menos 14 novas proteínas que não foram encontradas nas plantas mães, só foram encontradas nas plantas filhas, ou seja, deu origem a partir desse processo a novas proteínas. E essas proteínas estão fatalmente ligadas às doenças celíacas. Existe um capítulo no livro que se chama Exorfinas, a ligação entre o trigo e a mente. E é nesse capítulo que fala bem sobre a similaridade entre o cérebro de alguém que é dependente químico, dependente de uma droga química, ao cérebro de alguém que é dependente do trigo. Aquela pessoa que não consegue deixar de comer um pão, de comer um biscoito, massas em geral. E aí o que aconteceu? Nessa experiência, ocorreu uma experiência com a cientista que estava estudando sobre isso, com os seus colaboradores. Eles fizeram um estudo em que isolaram a proteína principal do trigo, que é o glúten, e submeteram a um processo digestivo simulado, ou seja, um organismo não humano, para ver como é que o glúten iria reagir. Mas como é que eles tiveram essa ideia brilhante? Muito simples, no período da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma escassez de alimento. E aí, com isso, eles observaram que os pacientes que sofriam de esquizofrenia, eles tiveram muito menos entrada no hospital para serem internados do que nos períodos anteriores à guerra. E depois que a guerra terminou, eles voltaram a ser hospitalizados com frequência porque eles tinham necessidade de tratamento. Com isso, os pacientes tiveram crises muito maiores do que no período que eles estavam sem pão. Na experiência, eles viram que quando o glúten é exposto à pepsina, que é uma enzima estomacal, e ao ácido clorídrico, que é o ácido estomacal, o glúten é decomposto e ele se transforma numa mistura de polipeptídeos, e é aí que mora o perigo. Sim, mas o que são os polipeptídeos? Os peptídeos são a junção de aminoácidos. Nós temos os aminoácidos, temos os peptídeos, que são formados por eles, e depois a gente tem as proteínas, que é a junção de mais de 70 aminoácidos. Mas para que servem os aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas que ajudam no sistema do organismo, por exemplo, na formação dos músculos, nas enzimas e até no sistema imunológico. Um exemplo de um aminoácido que a gente não produz é o aminoácido essencial chamado triptofano, e a gente pode encontrar ele na banana. Então, voltando à história dos polipeptídeos. Então, a gente estava vendo que o glúten, naquela experiência, ele se transformou em polipeptídeos. Então, eles foram buscar aqueles polipeptídeos dominantes
e administraram aos ratinhos de laboratório para ver os efeitos, sobre eles. Então eles viram que os polipeptídeos tiveram a audácia, a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. E o que é barreira hematoencefálica? Barreira hematoencefálica é uma estrutura de permeabilidade muito seletiva que protege o sistema nervoso central de substâncias neurotóxicas presentes no sangue. Cerca de 98% dos medicamentos em potencial não ultrapassam essa barreira, inclusive alguns são para o tratamento do câncer. Segundo o livro, o sistema nervoso central é altamente sensível às substâncias que têm acesso ao sangue. Algumas substâncias podem causar efeitos negativos se elas tiverem alcance. Alguns órgãos do cérebro, como hipocampo, amígdala, córtex cerebral e outras estruturas também. Então os cientistas chamaram esses polipeptídeos de exorfinas, que significa composto semelhante à morfina. Eles chamaram também esse fator de gluteomorfina. Mas, gente, não tem nada a ver com isso que vocês estão pensando. Foi chamado de gluteomorfina porque dá a sensação de prazer, de bem-estar, mas pelos efeitos do glúten. Por que causa dependência? Causa dependência porque as exorfinas, elas vão ser ligadas aos receptores de opiáceos do cérebro. O mesmo processo ocorre com as drogas. Opiáceo vem do ópio. O ópio vem de uma folha chamada papoula. Então, resumindo, quando se consome uma droga, as exorfinas se ligam a esses receptores de opiáceo do cérebro. E com isso dá uma sensação de recompensa. E é daí que nasce o vício. Mas o que eu posso fazer para me livrar do vício do glúten? Como é que um viciado em drogas faz para se livrar do vício? Isso é bem interessante. O que eles observaram, os cientistas, é que as exorfinas, ou a gluteomorfinas, nesse caso que a gente fala do glúten, elas vão ser desligadas, então todo esse efeito de vício, ele vai ser altamente desligado no uso de naxoloma. Esse tratamento é indicado para quem é viciado em drogas. A naxoloma é também uma droga bloqueadora dos efeitos opiáceos. Então, para me libertar do glúten, eu preciso tomar esse naxoloma? Então, esse tipo de tratamento é usado para quem tem dependência química. É claro que você não vai precisar fazer isso. Mas se você quer emagrecer, você quer ter uma qualidade de vida melhor, ter mais disposição, ter mais foco, concentração e entre outros benefícios, até evitar doenças autoimunes, sabe o que você deve fazer? Você precisa de saber dizer não. É claro que no primeiro momento não vai ser fácil, aliás vai ser até difícil, porque você vai sofrer assim como um dependente químico e aí você vai ter a crise de abstinência, acredite. Experimenta tirar uma semana o pão da sua vida e você vai ficar meio triste, meio abatido, até irritado, porque está sem aquele efeito de droga no seu cérebro. Mas se você quiser fazer uma alimentação legal, você quiser mudar sua qualidade de vida, eu aconselho que você entre no desafio de 30 dias, que está aqui embaixo. E aí você vai poder ter outras opções, você vai ver que tem variedades para você explorar de refeições saudáveis e sem o glúten. Você vai emagrecer com saúde, vai ter melhor disposição, entre muito mais benefícios. Eu espero ter ajudado você com essas explicações e se você quiser saber mais, procure. O livro é bem legal, Barriga de Trigo. E acompanhe esse canal, se inscreva, porque aqui eu coloco também receitas toda sexta-feira sem glúten, receitas sem a farinha de trigo, para que você possa ter uma alimentação saudável. Então é isso, se inscreva no canal, obrigada por ter assistido até aqui, dá aquela curtida, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.